Beleza, galera? Ó, acabou de chegar, ó, o D10. Vamos aqui experimentar. Tá vendo? Vou fazer aqui. Pela primeira vez vou curtir esse instrumento aqui que... Isso aqui é uma tábua de lavar roupa, né? Mas é muito usado no jazz também. Vou fazer um teste aqui. Quero a opinião de vocês. Vamos lá então, pera aí. Vou colocar os instrumentos aqui, pratinhos, vamos lá.